Hoje eu e minha equipe vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre o sistema imunológico. Sistema imunológico, sistema imunitário ou sistema imune é um conjunto de elementos presentes no corpo humano. Esses elementos, eles têm como principal objetivo a defesa do nosso corpo contra vírus, bactérias, micróbios, entre outros. O sistema imunológico, ele serve como uma proteção, ou seja, a defesa do nosso corpo. Bom, galera, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria a resposta imune. A resposta imune é basicamente o processo de defesa do nosso corpo através do sistema imunológico. A resposta imune ela é dividida em dois: a imunidade inata, natural ou não específica, e a imunidade adquirida, adaptativa ou específica. Bom, galera, agora eu vou explicar para vocês a imunidade inata. A imunidade inata ela é a nossa primeira linhagem de defesa do nosso corpo e ela é o tipo de imunidade que já nasce com a gente. A imunidade inata ela é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. No quadro a seguir, que vai aparecer aí para vocês, mostra como a imunidade inata ela reage no nosso corpo. A imunidade inata ela é representada por algumas células de defesa, que são leucócitos, neutrófilos e macrófagos. E também existem alguns principais mecanismos, que são a fagocitose, liberação de mediadores, inflamatório e ativação de proteínas. E geralmente, quando a imunidade inata ela não funciona, entra em ação a imunidade adquirida. Agora eu vou especificar para vocês melhor a imunidade adquirida, adaptativa ou específica. A imunidade adaptativa ela é a imunidade adquirida ao longo da vida, ou seja, ela é adquirida através de vacinas e anticorpos. E ela tem como principal objetivo evoluir o sistema de defesa do nosso corpo. E ela age de forma específica, ou seja, ela depende dos linfócitos. E existem dois tipos de imunidade adquirida: a imunidade humoral e a imunidade celular. Agora eu vou explicar para vocês cada uma delas. A imunidade humoral, ela depende do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B, e a imunidade celular, ela é mediada por células através dos linfócitos T. Então, pessoal, eu irei apresentar hoje sobre as células. As três células de defesa do nosso corpo são os leucócitos, os linfócitos e os macrófagos. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, eles são reproduzidos na nossa medula óssea e linfonodo. Eles têm a função de produzir anticorpos para o nosso organismo proteger dos patógenos. São os leucócitos, os neutrófilos, aqueles que envolvem as células, os eosinófilos, aqueles que são contra os parasitas, os basófilos, aqueles que são relacionados com as alergias, os fagócitos, aqueles que produzem fagocitose, e os monócitos, aqueles que penetram os tecidos para a defesa dos patógenos. Já os linfócitos é um tipo de leucócito ou glóbulo branco responsáveis pelo reconhecimento e distribuição de micro-organismos infecciosos. O que são esses micro-organismos infecciosos? São eles bactérias e vírus. E existem dois tipos de linfócitos, o linfócito B e o linfócito T. Então, galera, agora eu vou explicar para vocês o que o meu colega Matheus citou, que são os linfócitos B e T. Os linfócitos B, eles são produzidos nos sacos vitelíneos, depois no fígado e posteriormente na medula óssea. Eles são responsáveis por garantir a chamada imunidade humoral, que foi explicada anteriormente pela minha colega Júlia. Eles são responsáveis também porque isso destaca a produção de anticorpos. Esses anticorpos, eles acabam matando e neutralizando os antígenos. Assim, eles também, além disso, eles também acabam atuando como células de memória imunitária. Então, galera, os linfócitos T, eles são originados nas células progenitoras linfóides que são encontradas na medula óssea. Essas células saem da medula óssea e vão em direção ao timo, onde elas sofrem um processo de maturação que divide o linfócito T em três. O T helper, ele garante a diferenciação entre o linfócito B e ajuda na produção de anticorpos. Já os T supressores, na finalização da imunidade humoral, e também acaba ajudando na produção de anticorpos. Já os citotóxicos, ele mata as células estranhas. Bom, e o que seria células de memória imunitária? Durante o primeiro contato com o antígeno, o
nosso organismo, ele reage criando a resposta imunitária primária. As células da resposta imunitária primária permanecem no nosso corpo por alguns dias até a neutralização total do antígeno. Ao contrário das células de memória, que permanecem por longos períodos, imunizando o nosso corpo contra o mesmo agente infectante. Vale ressaltar que as células de memória podem permanecer no nosso corpo por alguns anos ou até mesmo pelo resto da vida. Os macrófagos são derivados dos monócitos. A sua função principal é fagocitar as partículas, como restos celulares e micro-organismos, e também é responsável por iniciar a resposta imunitária. Gente, ainda nos órgãos do sistema imunológico, agora eu vou focar mais nos órgãos imunitários secundários. Então, assim, lá nos primários a gente tinha visto que existiam dois tipos de órgãos, né? A medula óssea e o timo. Já aqui no secundário, começa a dificultar mais porque não é tão básico, né? Já tem 5 órgãos. Então tá, lá nos primários, quais eram as funções daqueles órgãos? Era produzir os linfócitos. Já no secundário, apesar de ter 5, ele já é mais diferente, né, a função. O que os órgãos iriam fazer? Eles vão iniciar a resposta imune, né? Então vamos lá. O primeiro são os linfonodos. Os linfonodos, eles são pequenas estruturas, na verdade, que são formadas por tecidos linfóides, né? E que eles podem se encontrar nos trajetos dos vasos linfáticos e eles estão espalhados por todo o corpo. Bom, os linfonodos, eles têm a função, né, de realizar a filtragem da linfa. Em seguida, aqui temos o baço. O baço, qual a função dele? É filtrar o nosso sangue, né, e expor aos macrófagos e aos linfócitos, né, que através da fagocitose, né, eles destroem as partículas estranhas, micro-organismos invasores, hemácias e as demais células sanguíneas mortas. Aqui temos as tonsilas. As tonsilas, elas são constituídas por glóbulos brancos. Não, elas são constituídas, na verdade, por tecidos de linfóide, mas que também são ricas por glóbulos brancos. O apêndice, ele já é um pequeno órgão linfático, né, com grande concentração nos glóbulos brancos também. E por fim, as placas de Pilo, né, que já são um acúmulo, né, de tecido linfóide que está associado ao intestino. Oi, gente, então, agora eu vou falar sobre os órgãos do sistema imunológico. Né? Os órgãos do sistema imunológico, eles são divididos entre órgãos imunitários primários e órgãos imunitários secundários. Agora, eu vou falar sobre os órgãos imunitários primários. Bom, nos órgãos primários, existem 2 órgãos que é muito importante, no caso são a medula óssea e o timo. Quais o processo, né, qual é a função dos órgãos primários? Que são a produção dos linfócitos, né? Então, vamos lá. O primeiro, no caso, é a medula. A medula é um tecido mole, né, que preenche todo o interior do osso, né? E com o local de processo dos elementos figurados do sangue, que no caso é as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Já o timo, ele é uma glândula, né, localizada na cavidade torácica, no mediastino. A sua principal função é promover o desenvolvimento dos linfócitos. Olá, tudo bem? Então, eu vou dar uma introdução da imunidade baixa. A imunidade baixa acontece quando o sistema imunológico não funciona adequadamente. Ou seja, ele não tem capacidade de proteger o nosso corpo de doenças como infecções de pele, gripes, resfriados, etc. Isso costuma ocorrer quando a pessoa geralmente toma chuva ou numa mudança de clima. Existem vários eventos onde a imunidade baixa pode acontecer, ou até mesmo porque a pessoa tem a imunidade ruim. Para você poder converter esse problema e ajudar nisso, você pode se alimentar melhor, alimentar com frutas, vegetais e fazer mais
fazendo exercícios, tomando bastante água. E é importante que você não deve tomar muito sol. Nada exagera, bom. Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre as doenças do sistema imunológico. As doenças do sistema imunológico são causadas por conta de quando o sistema não consegue distinguir quais são os tecidos saudáveis e os tecidos doentes do corpo e acabam atacando os próprios tecidos saudáveis encontrados no corpo humano. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. O primeiro exemplo é o lúpus, que é uma doença autoimune inflamatória que atinge o cérebro, as articulações, a pele, o sistema sanguíneo e etc. E é uma doença que não tem cura, apenas no tratamento, que é com medicamentos próprios para isso. E existem alguns tipos de lúpus, como o discoide, que atinge apenas a pele, o sistêmico, que atinge todo o sistema, o induzido por drogas, que é como sistêmico, porque pode atingir todo o sistema, mas ele é induzido por drogas que são introduzidas no corpo, e o neonatal, que é quando uma mãe tem a doença e acaba afetando o recém-nascido. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a doença celíaca. A doença celíaca é causada quando uma pessoa não tem o poder de processar o glúten no corpo. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como o trigo, a cevada, o centeio e o malte. Enfim, gente. Por ser uma doença genética e ter essas características, pode acabar causando outros problemas como câncer, diarreia, anemia, perda de peso, osteoporose e déficit de crescimento em crianças. E acontece assim, quem tem a doença celíaca não possui uma enzima responsável por quebrar o glúten do corpo. Isso acaba causando o acúmulo na mucosa do intestino delgado, que é o principal órgão do corpo que é afetado por essa doença, e por conta disso acaba acarretando todos esses problemas e a própria doença da imunodeficiência genética celíaca. A doença não possui cura, apenas o tratamento, que seria basicamente não ingerir o glúten. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a última doença que vai ser citada aqui no vídeo, que é a diabetes tipo 1, também conhecida como diabetes infanto-juvenil, imunomediato e insulina dependente. Bom, essa doença é causada quando o pâncreas não produz insulina suficiente para manter a glicose no sangue em níveis saudáveis e acaba acontecendo o que chamamos de destruição autoimune. O portador da doença precisa tomar doses diárias de insulina para manter a glicose no sangue em níveis normais. E se o portador não tomar suas doses diárias de insulina, isso pode acarretar a morte dele. É uma doença muito séria. E é comum entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Bom, essa doença não possui cura e não tem como evitar ela, por ser uma doença autoimune genética. Apenas o tratamento que foi o que eu citei aqui. E é isso, gente. É isso que eu tenho para dizer sobre as doenças. Gente, agora eu vou apresentar o Miguel, que ele sofre da doença celíaca, que é uma doença imunodeficiente, que foi o que a Raíssa explicou alguns minutos atrás para vocês. É uma doença onde ele não pode ingerir glúten, trigo e esse tipo de coisa. Miguel? Oi, gente, meu nome é Miguel, eu tenho 8 anos, eu tenho celíaca e eu não gosto dessa doença por causa que eu vejo meus amigos comendo as coisas e eu não posso. E quando você come, Miguel, o que acontece? Eu passo mal. Muito mal? Sim. Ah, então não é muito bom para uma criança, principalmente, né? Uhum.
Então tá bom. Gente, como ele é um pouco mais novo, ele já não sabe explicar tão bem, mas espero que vocês tenham entendido o que a Raíssa explicou. Espero que vocês possam entender o que as pessoas passam quando tem essa doença, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês gostem. Tchau! Dá tchau, amiga. Tchau. Bom, galera, como estávamos vendo anteriormente, estamos só ainda falando sobre as doenças autoimunes. E hoje estamos com uma convidada, a Laura. Ela tem uma doença autoimune, que é diabetes do tipo 1. E eu vou fazer algumas perguntas para ela relacionadas a esse assunto. Como foi a descoberta que você tinha diabetes do tipo 1? Então, tudo começou quando eu comecei a ter muita vontade de ir no banheiro e muita sede. E minha mãe comentou com a minha avó, e aí minha avó falou assim, eu tenho um primo que tem diabetes e ele descobriu assim também, fazendo muito xixi, bebendo muita água. E aí ela começou a ficar desconfiada e a gente foi até a casa dele, que ele tinha um aparelhinho de glicemia. E aí eu medi a diabetes e ela tava 500 e pouco. E foi basicamente assim que eu descobri que eu tinha diabetes. Você lembra como foi no começo, até se acostumar? E quais foram as mudanças adotadas? Então, como eu tinha 11 anos, eu acho que foi mais tranquilo, porque quem cuidava dos meus hábitos alimentares eram os meus pais. Então, foi tranquilo porque eles que estavam sempre olhando o que eu ia comer. E, por outro lado, como eu era criança, foi ruim também, porque eu via sempre as pessoas comendo e tinha vontade de comer e não podia. Porque, principalmente bem no começo, porque era uma coisa assim bem regrada. Tanto que meu pediatra, né, que depois virou meu endocrinologista, ele nem liberava coisa diet, coisa zero açúcar. E então, no comecinho mesmo, eu não podia comer nada, era só coisa integral, verdura, fruta. Aí depois de alguns meses ele liberou pra eu comer coisa diet, Trident, que era sem açúcar, tomar Coca-Cola zero. E aí foi ficando mais fácil e mais maleável os meus hábitos, tipo uma pessoa diabética. Certo. O que você sabe sobre a diabetes do tipo 1? Então, o que eu sei sobre a diabetes tipo 1 é que ela é uma doença, né, autoimune, que ela dá principalmente em pessoas, em bebês, em crianças, adolescentes. Se eu não me engano, é mais ou menos até pessoas até 30, 35 anos que tem a diabetes tipo 1, depois já passa para o tipo 2. E ela é uma doença bem silenciosa, assim, que se você não cuidar, ela dá bastante problemas pro futuro. Qual o tipo de remédio que você toma atualmente? Então, eu tomo insulina, né, eu aplico insulina. E eu tomo a NPH, que é de ação lenta, e eu tomo a regular, que é de ação rápida. Basicamente, a NPH, ela controla a minha diabetes, assim, durante um grande período, e a regular, ela é como se fosse para queimar aquilo que eu comi na hora. Então, por exemplo, se eu como uma coisa, eu teria que aplicar uma insulina rápida, fazer uma contagem de carboidrato e aplicar insulina regular. Alguém da sua família tem diabetes do tipo 1 também? Não, só eu. Ninguém tem, só eu mesma. Como está a sua vida atualmente relacionada a diabetes? Então, a minha vida atualmente não está como ela deveria estar, né, em relacionada à diabetes, ela não está controlada. Eu aplico a insulina, né, eu não posso viver sem insulina, então eu aplico as insulina quando tem que aplicar, mas eu acabo comendo algumas coisas que eu não posso e ela não está totalmente regulada. Você tem filhos? Tenho um filho, vai fazer 3 anos. E como foi a sua gravidez? Então, a minha gravidez, ela foi bem difícil, principalmente porque eu não me preparei para ela, né? Me preparei para ter um filho. Então, a minha diabetes, ela não estava controlada e eu tive que controlar ela, assim, na marra. E eu fiquei bastante vezes internada. E outra coisa também que foi bem difícil foi o tamanho dele, que ele tinha, assim, 8 meses, ele nasceu prematuro, de 35 semanas, e ele já tinha 3 quilos e quase 3,9 kg. Então ele era um bebê bem grande, eu sou pequena, então foi bem difícil em relação a isso. Eu tive muita infecção por conta da diabetes também, que pessoas com diabetes têm mais
é mais suscetível a ter infecção de urina. E foi basicamente isso. Eu fiquei bastante vezes internada, mas graças a Deus deu tudo certo. Laura, muito obrigada pela presença. Imagina. Muito obrigada por aparecer no nosso vídeo. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.